em primeira mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, a gente está começando hoje mais um programa em primeira mãe e a gente vai fazer hoje uma receita super fácil e prática, que são cookies, que é só misturar os ingredientes. Você pode pegar a ajuda dos seus filhos, das suas crianças, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, então vamos lá? Vamos fazer essa receita, eu tenho certeza, é fácil e vocês vão achar fácil também. Eu já vou ligar meu forno também, porque sempre é bom deixar o forno pré-aquecendo bem alto. A gente vai misturar. Então são cookies de aveia, né? A receita fala em gramas. Eu acho que facilita a vida da mãe a gente saber mais ou menos em xícara, tá? Eu peguei em xícara, a minha xícara é essa, é uma xícara cheia até a boca, tá? Dos ingredientes que eu vou falar. Então vamos lá. São 300 gramas de aveia em flocos, tá? Então é essa aveia mais grossa aqui. E são 4 xícaras cheias até a boca. 100 gramas de manteiga sem sal, tá? Dá 1,5 xícaras de manteiga sem sal. A gente dá uma derretidinha nela, gente, pra ela ficar bem molinha assim. 190 gramas de açúcar refinado. É 1 xícara mais 1/4 da xícara. Dessa mesma xícara que eu medi. Como eu disse, se você tiver em casa qualquer xícara, tudo bem, desde que você siga do começo ao final da receita com a mesma xícara. Então, 1 1/4 de açúcar refinado, que é esse açúcar fininho aqui. E 1 colher de sopa de mel, tá? Que eu acho que também todo mundo deve ter em casa. Gente, é fácil. A gente começa colocando o mel, 1 colher de sopa de mel na nossa vasilha. O meu mel tá um pouquinho cristalizado, mas dá certo, tá? Porque o mel, ele é mais, nesse caso aqui, para dar liga na massa, tá? Porque vocês estão vendo que vai açúcar também, né? Então, eu sempre gosto de tirar um pouquinho de açúcar, né? Já falei pra vocês que eu acho que é bom, ainda mais quando é pra criança. Então, se vocês quiserem tirar um pouquinho de açúcar, pode tirar também. A gente só não tira muito nesse caso, porque tudo isso faz parte da receita da liga, né? Senão a gente não consegue a massinha pra fazer o cookies, certo? Então vai 1 colher de sopa de mel, a manteiga, a gente coloca mais os úmidos primeiro, tá? É uma receita que você mistura tudo, gente. Eu tô esperando uma ajuda especial do meu Masterchef aqui, mas ele tá tirando o soninho dele, vida real, né, gente? Tá tirando o soninho dele, então eu tô contando que ele vem ajudar a gente, vamos esperar. Que ele tá super animado pra vir ajudar, mas é porque ele tá com intenção, tá, gente? Porque essa receita a gente pode colocar no final, que eu já falei pra ele, coisinhas em cima do cookies. Então acho que ele tá interessado. Mas eu quero que ele venha ajudar, porque o Matheus costuma me ajudar quando a gente faz algumas coisinhas assim de massinha, que eles acham que é massinha. Então eu tenho certeza que ele vai gostar. Então eu coloquei o mel e a manteiga, gente. Tô dando só uma misturadinha aqui pra não ficar o mel solto ali, tá vendo? Assim, ó. Só pra vira tipo um creminho. Vamos colocar o açúcar, tá? Então 1 xícara e 1/4. Eu colocaria 1 xícara só. Vou fazer a receita certinha pra vocês verem agora. Coloquei o açúcar agora aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? O açúcar, a manteiga e o mel. E vou dar mais uma mexidinha pra ficar tudo mexidinho antes de colocar a aveia, porque é na aveia que começa a dar liga pra fazer o cookies. Cookies, bolachinha, né, gente? É a mesma coisa, tá? Vira uma pastinha assim. Agora vamos colocando a aveia. E agora, depois dessa pastinha, nós vamos colocando a aveia devagarzinho, tá? Eu vou colocando a aveia, gente, e a gente só vai pôr a mão na massa quando, sabe, der pra pôr. Não vamos, senão fica muito meleca, né? Meleca. E com criança, né, gente, todo cuidado é pouco. Então vamos misturar um pouquinho aqui, ó. Vamos misturando um pouquinho. E vamos lá. Falta mais bastante aveia ainda.
Mais aveia, gente, ó. Mais aveia. Já tá quase. Às vezes, a gente não precisa nem colocar a mão na massa, tá? A gente pode fazer de uma colherzinha na outra, sabe? A mãe da gente ensina. Vamos misturar tudo pra gente ter uma ideia de como vai ficar. Outra dica pra vocês, gente, que pode ser, se você tiver a aveia mais fininha, dá pra fazer também, tá? Não tem problema. É porque essa aqui fica mais bonitinha na hora de virar um cookies. Ele fica mais bonitinho, fica um biscoitinho mais durinho. Mas se você tiver outra aveia, dá pra fazer também, tá? Não tem problema. E aí é misturar, gente. Misturar, vamos misturando até você conseguir formar, misturar e virar um bolinho. Tipo uma panquequinha, vai sair na mão da gente aqui. Ó, já tá dando pra pôr a mão aqui. Eu até ia tentar fazer só com a colher, mas eu acho que não vai ter jeito, tá? Já avisando vocês que provavelmente não vai ter jeito. E é por isso que essa é uma receita que a gente escolheu para fazer com criança, justamente para a criança vir junto e pôr a mão na massa, né? É importante para eles irem aprendendo. Eu acho que cozinhar não é só uma arte, né? Faz parte da vida da gente. Eu acho que é uma coisa tão importante você saber um pouquinho, né? Pelo menos o básico. E não sei, aqui em casa, pelo menos, a gente adota isso. Vai ensinando as crianças pelo menos o básico. Já desse tamaninho. Coloca a cadeira do lado e eles vão vendo, aprendendo. Gente, não precisa nem untar a forma, porque vai bastante manteiga, como vocês viram, tá? Então, essa forma não... Eu tenho duas formas aqui. Essa aqui não tá muito novinha, como vocês estão vendo, ó. Mas ótima, serve, tá? E não precisa untar, porque já vai manteiga na massa. Então vamos lá, já misturamos um pouco, tá mais pra sequinho, ó. Eu gosto de colocar aquela pitadinha de sal, né, que eu falei. Uma pitadinha de sal sempre, que sal dá gosto em tudo. Gente, misturamos, tá? Vamos lá? Ó, a gente pode tentar fazer assim, mas não vai ficar tão bonitinho, então vamos lá. Por conta da aveia, ó, quando você começa a fazer isso, a manteiga já começa a ficar juntinha aqui. Pronto, virou um cookies. Não precisa ficar certinho, redondinho, bonitinho, porque o bonitinho dele é todo irregular mesmo. E vamos lá. Era pro meu ajudante estar aqui, que ele ia fazer isso, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Que eu quero que ele ainda venha aqui, hein, gente? Vamos lá, vamos torcer pra ele acordar logo. É que é isso, se eu acordar ele, né, gente, a vida é real, vocês sabem, né? As mães vão entender. Deixa ele dormir, que é melhor. E aí a gente vai montando o nosso cookies, gente. Não precisa ser muito pequenininho, mas não pode ser muito grande porque ele cresce, tá? E aí você vai... Quando você começa a mexer nele na mão, ele já vai grudando por conta da manteiga. E o açúcar também. O açúcar começa a dar uma derretidinha, tá? Então, ele vai indo. Ó, gente, eu vou fazer alguns só mais um, pra mostrar pra vocês o que eu quero colocar em cima dele. Que vocês podem colocar uma castanha, umas bolinhas de chocolate que eu vou colocar. Então, vocês podem... Não precisa colocar nada se não tiver nada em casa. É só porque daí ele fica mais gostosinho, né? Só vou terminar essa forma para não desperdiçar aqui meu forno. Para aproveitar ele, né? Então você faz, tá dando 6 biscoitinhos numa assadeira. Na hora que você começa a fazer, dá a impressão que não vai dar certo, mas dá, viu, gente? Dá. E fica uma delícia. Pronto, ó, dá uma amassadinha assim pro açúcar dar aquela derretidinha junto com a manteiga e vira. Pronto, ó. Eu vou colocar, né, como eu falei, o Mateuzinho tá esperando, então eu vou colocar umas bolinhas de confete no meio da massa, assim, tá, gente? Porque ele tá esperando, né, prometi, tá prometido. Podem colocar,
que ela dá uma derretidinha depois. Vocês podem colocar também umas gotinhas de chocolate, eu até tenho elas aqui, ó, quer ver? Essa aqui é própria de culinária mesmo, tá? Às vezes fica até melhor, porque ela dá uma derretidinha e ela entra no biscoitinho. Já fiz também com ela, gosto mais. Mas, como falei do M&M, do confete. Gente, não tem segredo. Vai ao forno. Biscoitinhos de aveia. Super fácil de fazer. Vocês viram que eu não usei nenhum outro instrumento. Só misturei os ingredientes. Fiz os biscoitinhos e põe no forno, tá? Meia hora, 180 graus, fogo mais baixinho. A hora que eu comecei a fazer, eu já liguei o forno. Então o forno já tá quente. Então é só colocar no forno agora. Meia horinha, 180 graus. Gente, é isso, vocês viram? É uma receita super fácil de fazer. A ideia é que a gente faça com os nossos filhos, em família, que eles coloquem a mão na massa para já ir aprendendo e se familiarizando com os alimentos, né? Essa é a ideia. E aproveitando isso, às vezes a criança está comendo, se engasga, acontece alguma coisa e a gente vai agora conversar depois do intervalo para dar tempo de você pegar papel e caneta e anotar. A gente vai ter uma conversa muito importante no Corpo de Bombeiros sobre engasgamento e outras coisas que podem acontecer com as crianças. Então, esperem a gente depois do intervalo já com papel e caneta, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Vem com a gente, pessoal. Muito obrigada! Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. O programa Em Primeira Mãe de hoje vai falar sobre os cuidados e primeiros socorros com as crianças. Então você que está gestante, você que é mamãe de primeira viagem ou segunda viagem, isso não importa. Importa você pegar papel e caneta e ficar ligado com a gente até o final, porque eu tenho certeza que as dicas são valiosas. E mais do que isso, são muito importantes, porque 1 segundo faz toda a diferença na hora de salvar e ajudar uma criança. Então fiquem ligados que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse programa de hoje. Pessoal, é isso aí. Depois a gente já conhecer aqui o Corpo de Bombeiros de Itatiba, agora eu tô aqui com o Cabo Macedo. Então é o seguinte, pessoal, o que mais acontece, que a gente ouve, que assusta, aterroriza as mães,
é o engasgamento. Então eu queria hoje que você passasse para a gente algumas dicas assim, fundamentais e importantes para os primeiros socorros. Na verdade, o engasgamento ele é praticamente o que mais causa acidentes hoje envolvendo criança. O criançasegura.org é uma instituição que ela grava esses números e nos últimos anos teve um total de 3.300 acidentes envolvendo criança. Esses 3.300 foram crianças que foram a óbito. 112 mil crianças ficaram hospitalizadas, dá uma média de 12 crianças por dia. E dentro desses acidentes está o engasgamento. O engasgamento é fácil, é bem simples fazer o procedimento de desengasgo da criança. Para fazer esse procedimento, o ideal é que nós pegamos uma cadeira, a forma de posicionamento da criança, você vai como se estivesse montando ela no seu braço. Então você vai colocar ela apoiada no seu braço, com o indicador e o polegar, você vai liberar as vias aéreas da criança dessa forma. Sentado na cadeira, você vai fazer a inclinação de forma que os pés fiquem acima da altura da cabeça da criança. E vai fazer 5 golpes no meio das costas das crianças, entre os ombros. Feito os 5 golpes, você vai virar a criança para cima, vai verificar se tem algum objeto obstruindo a boca da criança. Se tiver em movimento de pinça com indicador e polegar, você faz a retirada desse objeto. Caso não, você vai fazer 5 compressões na linha dos mamilos da criança. Retorna para a posição de desengasgo. Vai bater mais 5 vezes. Feito as 5 vezes, repete o procedimento. Com o desengasgo da criança, feito esse desengasgo, você vai fazer o acolhimento dessa criança de forma que ela fique lateralizada para o lado direito. Dessa forma, você consegue, se tiver algum objeto, obstruir com o dedo e consegue visualizar o procedimento da criança retomando o nível de consciência. Não recuperando o nível de consciência, então a criança não desengasgou e ela desfaleceu, ela vai começar a apresentar sinais de cianose. Ela vai começar a ficar com o rosto esverdeado, roxo e as extremidades do corpo. Nessa parte do procedimento, a gente para de fazer os golpes, para de fazer o processo de desengasgo e a gente inicia o processo de RCP, de reanimação cardiopulmonar. Caso a criança não desengasgue, o ideal é que inicie de imediato o procedimento de RCP, reanimação cardiopulmonar. Dessa forma, o correto é que a criança fique em um local rígido. Você vai liberar as vias aéreas da criança, de forma que ela respire melhor a circulação, e vai efetuar compressões no tórax. Uma média de 15 compressões. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Feito isso, você vai reavaliar se tem algum objeto na boca da criança e se ela está respirando. Caso ela não esteja respirando, você retoma as compressões cardíacas. Nesse caso, o interessante é que enquanto eu estou fazendo esse procedimento, já esteja fazendo um acionamento ou um 93 para o corpo de bombeiro ou um 92 para a ambulância municipal. Cabo Macedo, uma situação que pode acontecer em casa, que também é comum, é a criança, na curiosidade, acaba mexendo na tomada e pode tomar um choque elétrico. O que fazer nessa situação? Hoje no mercado a gente tem vários aparelhos protetores de tomada que a gente pode estar encaixando para evitar isso. Outro problema que a gente tem em relação a tomadas é a questão do carregador de celular, por exemplo. As pessoas geralmente elas espetam o carregador na tomada, utilizam o carregador e deixam o carregador pendurado. Crianças pequenas, por curiosidades, vão acabar colocando esse carregador na boca. E ela pode receber uma descarga elétrica proveniente desse carregador. O ideal é que, após o uso do celular carregando, a pessoa ela desmonte esse carregador da tomada e guarde em uma gaveta onde a criança não vai ter acesso. O ideal também, já que estamos falando de celular, é que a pessoa ela não manuseie o celular enquanto ele estiver conectado à tomada. Outra questão também de acidentes envolvendo a tomada é o acúmulo de tomadas ou uso de benjamins. Esse acúmulo também, ele também pode causar um acidente. E uma vez que a criança ela tomou essa descarga elétrica, se ela ainda estiver com um fio na boca ou em contato direto, o ideal é que desligue a rede elétrica da casa para depois socorrer essa criança e faça o acionamento ou do 92 da ambulância municipal ou 93 do corpo de bombeiro. Cabo Macedo, em caso de queimadura, às vezes a criança está mexendo com alguma coisa e acaba se queimando. O que a gente pode fazer? Existem vários tipos de queimadura. As mais comuns é a queimadura de primeiro e segundo grau. A de primeiro grau é aquela queimadura superficial, onde só fica a vermelhidão. A de segundo grau, geralmente, ela tem a formação de bolha.
Essas são as mais comuns. Nesses casos, o ideal a se fazer é, se tiver a formação de bolha, não furar as bolhas de forma alguma e não seguir aqueles métodos antigos de colocar pó de café, farinha de trigo, clara de ovo, pasta de dente. O ideal é que umedeça com água corrente e, se possível, cubra com pano úmido durante o deslocamento para o socorro. Dependendo da quantidade de área queimada ou da região de área queimada, o interessante é que vá o mais rápido possível ao pronto-socorro mais próximo. Cabo Macedo, Tenente Luan, muito obrigado pelas dicas. Mamães que assistiram, deixem tudo anotado, não se esqueçam, informações importantes. E telefone que tem que ter grudado na geladeira, Tenente, por favor. É 193, liga para o Corpo de Bombeiros, nós estamos à disposição da população. E hoje a gente vai fazer uma receita prática, fácil, não precisa de liquidificador, caceta, eu não sei falar de liquidificador, gente. Em primeira mãe. Oferecimento Arbory. Entre que a casa é sua.